galera, meu nome é João Vitor, eu sou do Rio de Janeiro e eu passei na prova para a Escola de Formações de Oficiais da Marinha Mercante, a EFON. Cara, e eu venho aqui falar do curso do Fábrica D, um curso que me ajudou muito, cara, me ajudou demais mesmo, a parte de matemática, a redação, pô, tira dúvidas que ele também tem no Telegram, que às vezes eu até mandava no privado do Telegram para ele, sabe? Pô, ele me ajudava demais, o Alexandre, assim, cara, ele é um ótimo professor. O curso é sensacional, você consegue perceber a evolução assim que sai do básico ao avançado, pô, que você fica até feliz, sabe? Porque você chega num nível de questões assim que você, pô, que no meu caso eu falava, caraca, velho, há um tempo atrás eu não conseguia fazer essa questão, sabe? E isso é muito gratificante você ver a sua evolução assim. E, pô, caso eu tinha, quando eu tinha algumas dúvidas assim, até de outros materiais mesmo, eu mandava para o Alexandre no privado ou no grupo assim, ele respondia, ele fazia questão de responder, sabe? Já me respondeu 6:30 da manhã, eu acho que 6:30 ou 5:30, alguma coisa assim, bem cedo. Ou então meia-noite, 11:30, ele tava me respondendo também, sabe? Ele também é muito dedicado com os alunos assim. Cara, sensacional. As aulas são ótimas assim, você percebe que está saindo do nível básico ao avançado com as aulas assim, o aprofundamento, né, que tem aquela musiquinha do Homem de Ferro, pô, aí você conseguia ver ali, caraca, agora vamos ver, porque o nível ali já começa a elevar muito, sabe? Aí, mas ele saía do basicão mesmo e ia ao avançadão mesmo, pegava as questões de ITA segunda fase, IME segunda fase, e que você conseguia compreender o raciocínio dele, e às vezes, muitas das vezes até, você consegue fazer antes dele, né? Pô, aí você via lá, pô, ele fez um jeito diferente do meu, mas chegamos no mesmo gabarito. Eu mostrava pra ele às vezes minha resolução, ele falava, não, tá certo também. Cara, isso é muito bom mesmo. Sou muito grato ao Alexandre, a plataforma me ajudou demais, o Fábrica D. Cara, pô, sensacional mesmo. Se alguém tem alguma dúvida, pode ir sem dúvidas que vocês vão gostar muito, muito mesmo. A redação era corrigida, explicando tudo certinho, o que poderia ser melhorado, o que estava bom, sabe? Pô, sensacional, galera. Muito bom. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, pessoal do Fábrica D. Me ajudou demais. Muito obrigado mesmo. Valeu. O seu futuro é brincadeira? Passar pro INE e pro ITA também não. Estude com a gente de quebra se prepare para a AFA, EFON e também para a Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então, galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e o ITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Você está procurando um pré-vestibular completo? Acabou de achar Fábrica D, planos a partir de R$ 9,90, aprofundamento em biomédicas e um diferencial, aulas de exercícios. Você quer aprender? Vem pro Fábrica D. Fala galera, meu nome é Patrick Moraes, sou aluno da turma IMITA do Fábrica D, recentemente aprovado no CBMERG, e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o curso e a minha trajetória até aqui. Bom, eu comecei a estudar pelo curso em meados de 2020, quando estava todo mundo tendo que se acostumar com essa realidade de estudar em casa. Eu pessoalmente nunca tinha me dedicado muito estudando em casa, mas tive que me adaptar, então decidi comprar o curso e comecei. Admito que de começo eu só usava o curso como um material de apoio, porque eu só estudava por livro. Até que em começo de 2021 eu decidi mudar um pouco a minha abordagem e usar o curso como forma principal de estudo. Eu estudava pelas videoaulas e pelas listas do curso e os livros como material complementar. Bom, já tendo resolvido dezenas de listas do site e assistido centenas de videoaulas, eu posso afirmar com propriedade que o material é excelente, a didática é excelente, todas as listas são muito bem feitas. Tem o grupo do Telegram, que a galera se ajuda, todo mundo manda dúvida, os mais veteranos do curso respondem e até mandam a resolução da questão completa. E a gente bate um papo sobre as provas e os percalços dessa vida de concurseiro.
Bom, a minha jornada rumo oficial ainda não acabou, ainda tem muito papel pela frente. Inclusive, comecei a gravar esse vídeo aqui como dando uma pausa no meu papiro, né? E, como diria o professor Fortão, nosso querido mestre Alexandre, que é aprender vem pro Fabricadeira. Meu nome é Pedro Ian, eu sou de Fortaleza, Ceará, e fui aprovado no concurso da EFON 2020 lá para Belém, lá pro Ceará. Bom, como eu conheci o curso, eu conheci a EFON, meu pai queria que eu fizesse a EFON, e eu comecei a estudar de casa. Meu colégio, ele era preparado para o Enem, ele nunca preparou, a intenção dele não é o concursos militares. E aí eu não tinha aquele apoio necessário em matemática, inglês, física e essas matérias que caem nos concursos militares. Ele é muito focado no Enem. Até mesmo em redação eu precisava de um apoio melhor. E quando começou a pandemia, eu comecei a ajudar por videoaulas, canais no YouTube, e aí eu achei o canal da Fábrica D. E toda vida que eu vi um vídeo, tava lá o Alexandre falando, vem pra nossa plataforma. E eu, não, vou assistir os videoaulas aqui do YouTube. Só que aí chegou um momento, assim, uns 3 meses antes da prova, a prova estava marcada para agosto, depois ela foi adiada para setembro, mas, assim, 3 meses antes de agosto, acho que junho, eu disse, eu vou lá ver essa plataforma. Aí cheguei lá, eu vi que o preço era bem em conta, uma das mais baratas do mercado, e fui. Eu falei, pai, nunca pedi nada pro meu pai é aqueles caras que não compra nada da internet, mas eu disse, pai, compra, tá tão barato, e eu acho que é muito boa, que vale muito a pena. Aí ele deu esse voto de confiança, a gente deu esse voto de confiança e acabou dando certo. Quando eu cheguei lá, os conteúdos básicos muito bons, aqueles que você pode encontrar, mas o diferencial, que são os conteúdos avançados para o ITA, para EFON, cálculo, álgebra linear, esqueci agora, álgebra linear, esses conteúdos assim todos perfeitos, que você não encontra em qualquer lugar, inglês muito bom para EFON, me ajudou muito. Eu acho que só estudando em casa sozinho, vendo videoaula no YouTube, não teria dado certo. Outra coisa que me ajudou muito também, faz listas de exercício, porque aula qualquer lugar tem. Agora aquelas listas que vão subindo você, do mais fácil até o mais avançado, não é todo lugar que tem. Então eu só queria agradecer ao Alexandre, a todos os professores, que eu tenho certeza que não seria possível do jeito que eu estava estudando, sem o apoio da plataforma, sem o Tira Dúvidas, que eu esquecendo de falar, Tira Dúvidas do Telegram com os outros alunos, que um passa dúvida do outro, dá uma dica, faz aquilo, indica um livro, caso você já tenha feito tudo, indica livros, indica... É uma plataforma muito boa e eu só tenho a agradecer por ela, pelo que ela fez por mim. E o preço que eu paguei pela plataforma, que meus pais pagaram, praticamente de graça, perto do que eu vou ganhar em troca por ter passado na EFON. Muito obrigado. Olá pessoal, meu nome é Isis, eu fui aluna da IAR em 2019, 2020 2021, né? Me formei ano passado, em junho de 2021. Sou do Esquadrão, né? Fui do Esquadrão Verde, da turma Parabellum. Vim aqui, né, para falar um pouquinho da minha rotina para vocês lá na IAR, num dia comum. Trouxe até um roteirinho aqui para não esquecer de falar nada. Vamos lá. Primeira coisa que você, né, chegou lá na IAR, tal... no caso, é alvorada, né? Alvorada que eu me lembre, gente, eu acho que era 5h30 da manhã. Então, a partir de 5h30, você não podia mais estar na cama, você tinha que levantar, né? Se tivesse na cama, eu acho que isso, não pode, tá errado. E isso só de segunda a sexta, tá, gente? Sábado e domingo, a gente era liberado, você podia dormir até o horário que você quisesse. Isso é só quando você é na rotina normal. Aí, beleza, ia entrar em forma e tinha um café da manhã. Aí você entrava em forma pro café da manhã. E a gente ia entrar em forma de novo ali no pátio, né? Um grupo de alunos, pra entrar em forma pra ir pras aulas nos galpões. Porque assim, a minha especialidade, eu sou BEP. Só que o que é BEP, né? Básico de Estrutura e Pintura, não sei se todos sabem. Aí, porque aquilo, tem BEP, tem BCP, tem SBO, que é bombeiro, tem BEI, que é Básico em Eletricidade e Instrumento, tem várias especialidades. A minha era BEP, então eu ia pro meu galpão de PEP. Cada especialidade tem o seu galpão. Aí beleza, aí lá eu ia. O que seria um galpão? Seria um local que tinha salas, né? No caso do meu galpão tinha 2 salas e tinha a parte de prática também, né? Alguns, ai meu Deus, o nome que fala
os aparelhos lá, né, pra eu fazer a prática da minha especialidade. Acho que era 11 horas, mais 11h30, por aí a gente saía, né, cada um saía do seu galpão e voltava pro pátio do CA. E aí, no caso, nós teríamos a parada diária. O que seria a parada diária? A gente entrava em forma de novo e a gente ia desfilar, né? Desfilar, marchando lá e tal. Isso era por série, porque tinha primeira, segunda, terceira e quarta série. Cada série dura 6 meses. E aquilo. Isso porque, tipo assim, cada série por isso que são 2 anos. Porém, 2 anos para quem é CFS. No meu caso, agora é CFS. E tem a AGS, que dura só 1 ano. Só que como é que funciona? Qual é a diferença, né, do CFS e do AGS? Eu acho que muitos de vocês devem saber, mas deixa eu só falar. CFS é quando você entra com o ensino médio completo, você não tem técnico. O EAGS você faz o ensino médio técnico. No meu caso, eu não tinha o técnico, então eu tive que entrar com o CFS. Aí, ok. Aí nisso, EAGS hoje em dia, eu não sei mais como funciona. Você deve estar perguntando, tá bom, Isis. Se você é CFS, 2 anos, cada 6 meses é uma série, como é que funciona o EAGS? Então, quando eu tava lá, na minha época, era assim, eles se formaram, eles tinham quarentena, aí o banho do bicho, depois do banho do bicho eles já iam pra 3ª série. Aí ficavam 6 meses de 3ª série, depois mais 6 meses de 4ª série, aí se formavam. Eu não sei como é que tá agora, entendeu? Eu não sei se mudou, não sei se eles ficam 2 meses agora de 1ª série, eu não sei como é que tá porque eu não tô mais na escola. Mas, quando eu estava, era desse jeito. Aí, enfim. Aí nisso a gente ia lá, desfilava, né, marchava, e depois disso a gente ia almoçar. Aí depois a gente almoçava no rancho e tal, aí depois que eu almoçava, entrava em forma de novo para ter mais aulas na DE. Só que nesse caso, no galpão, é porque tem um galpão e tem a DE. O que é a DE? Divisão de ensino. É um local que tem várias salas de aula. Porque assim, lá a gente tem aula específica para a especialidade de cada um, porém não é só isso, a gente também tem aula que é comum ao esquadrão todo, que é aula de regulamento, várias aulas lá que era comum ao esquadrão todo, resumindo. Aí nisso, depende, né, tinha dia que a gente ou ia pro galpão ou o esquadrão todo ia pra DE, pra esse local, para ter essa aula que era comum a todo mundo. Enfim, instrução. Aí, às vezes, não era todo dia, mas tinha dia que a gente tinha educação física, na parte da tarde. Aí, era umas 3 horas, 3h10, por aí, a gente voltava na DE, ou cada um no seu galpão, pra trocar de farda e entrar em forma de novo para educação física. Aí, beleza, fazia educação física e tal, beleza, show, acabou. Aí, nisso, a gente ia todo mundo pro esquadrão, de novo, e tomava banho e tal, e trocava de farda, outra farda de novo, pra entrar em forma de novo e jantar. Aí, beleza, jantava. Aí depois da janta, passava um tempinho e tinha o pernoite. O que é o pernoite que fala? Aí quando você entra em forma de novo, e o pessoal é meio que uma revista que fazem você. Aí você só faz a passada direitinho, faz para as meninas o coque, se tá bem feito. Ou a unha, né? Porque a unha também você não pode estar passando o dedo, tá? Não vão aprender quando vocês passarem, agora vocês vão saber o que é. E cabelo também, né? Em relação, tipo, eu na minha primeira série, o cabelo era curto, então não podia encostar na gola da farda. O cabelo tinha que estar mais assim. Era bem curto mesmo, não podia encostar na gola. Agora era um pouco alto, então tinha que estar acima da gola. Aí eu preferi, meu cabelo era grande, então eu preferi cortar pra ser mais fácil, na primeira série. Isso aí vai de cada um. Aí, enfim. Aí nisso, depois do pernoite, a gente tava livre, porque o pernoite era mais o quê? Umas 7 horas? Acho que era mais ou menos umas 7 horas. Aí depois disso a gente tava livre, porque você podia fazer o que você quisesse, entendeu? Aí lá no caso, lá tinha os centros, né? Centros de tradições, que tinha o centro do pessoal do Sul, tinha de Minas e o pessoal do Nordeste. Aí aquilo, como eu sou carioca, né? Então eu não tinha direito aos centros, porém eu podia ser convidada por alguma amiga, por algum amigo para ir lá visitar. E é o que acontecia, né? Eu fui convidada, então eu cheguei a conhecer os 3 centros. É muito legal, bem bacana. Você pode fazer comida no centro,
faz novas amizades, é legal, né? Porque você não se interage com outros esquadrões, né? No caso, eu sou verde, parabelo, também interagir com o esquadrão amarelo, fazer amizade com o pessoal do esquadrão branco, o pessoal do esquadrão azul, o esquadrão prata, é legal, entendeu? E era isso, aí no final, ou você podia também ir pra DE à noite estudar. Lá porque a DE, algumas salas ficam abertas para você estudar. Se você quiser passar na madrugada na DE, você podia ficar estudando lá, entendeu? Não tinha problema nenhum. E tinha 2 outros locais também lá para você se descontrair e tal, que era a Sayá e o Clube dos Alunos. A Sayá era bem legal, que tinha televisão lá com Just Dance, tinha os jogos, tinha como você ver futebol, tinha também sinuca, mais o que? Era um local para você realmente descontrair. Tinha uma sala lá com, eu me lembro que era com computadores, os meninos lá ficavam jogando uns jogos lá, enfim. E o Clube dos Alunos também tinha essas coisas, a mesma coisa, tinha sinuca, eram locais assim, que se você quisesse se descontrair, você poderia ir lá e jogar algum jogo, conversar. Tinha muita gente que levava bolo e tal, pra cantar parabéns lá, né? Lá na IAR tem uma cantina. Então, a cantina vendia, às vezes, pacote de bolo, salgadinho, aniversário de alguém, refrigerante. Então, era bem legal. Aí, enfim, aí depois disso, você tava livre. Aí, dava 10 horas da noite, as luzes do alojamento se apagavam. Só a luz dos banheiros que ficavam ligadas. Então, a partir depois das 10, você tinha que ficar ou dormindo, no caso, tipo, atendendo o telefone. Você não podia mexer no celular. No alojamento, todos apagados, você podia mexer no banheiro. Mas no alojamento não. Era pra realmente você dormir em silêncio. Ficar silêncio. Em silêncio total. Isso é tipo um resumão, né, gente, que eu tô falando. Porque tem muito mais coisa. Mas a rotina, basicamente, era essa. Lá na IAR. Eles bem estão enxugando bastante. Porque tem bastante coisa, né, que a gente fazia lá. Mas isso eu contei pra vocês um dia, assim, um dia normal, um dia típico que não tem nada diferente. Porque às vezes, não era sempre, às vezes só, bem poucas vezes, a gente tinha palestra depois das 7 da noite, um pernoite, e depois o esquadrão todo junto. A gente ia para um local, às vezes nem era só tipo um esquadrão único, às vezes era todo o corpo de alunos, todos os esquadrões, ia lá pro CTE, lá para um outro local, né, para ter palestra sobre alguma coisa. Mas não era sempre, entendeu? É só de vez em quando. Enfim, gente. Então, isso foi um pouquinho, né, da rotina de como é a IAR. E é aquilo, não desistam, entendeu? Fiz a primeira prova, não passei, prova difícil, vou desistir. Não façam isso. Eu tinha muita dificuldade em inglês. E eu tentei várias vezes a prova da IAR, não foi só uma. E quando você passa, é uma sensação única. Aí você vai lembrando de tudo que você passou, né? Vem tudo na sua cabeça, de tudo que você passou para você conseguir ser aprovado. Aí você lembra dos seus pais, lembra dos seus professores, lembra de tudo, todas as dificuldades que você teve para você conseguir chegar àquilo ali. E é uma das melhores coisas quando você pega a prova. Para mim foi uma sensação única. Eu peguei a prova com o gabarito oficial, comecei a corrigir. E vi que fiz a média lá e consegui acertar um monte de coisa tal, e vi que minha média estava dando pra entrar. Caraca, cheguei a me emocionar, principalmente em inglês, né? Minha nota foi boa e a dificuldade que eu tinha era gigante. E quando eu corrigi, vi que consegui passar, foi uma felicidade sem igual. A única coisa que você faz, você quer contar pro sua mãe, pro seu pai, e aí você quer contar pros seus professores também, que te ajudaram. E eu tenho muito que agradecer ao professor Alexandre, professor de matemática, porque aquilo, às vezes tinha aquela questão que vinha assim, cabulosa. Aí eu, gente, como é que faz isso? Às vezes não sabia nem começar. Aí eu, professor, me ajuda, professor, socorro, ajuda aqui, não sei o que, eu mandava, e ele mandava direitinho, explicadinho a questão, passo a passo. Ele é muito didático, né? Não sei se você sabe o quadro dele, também quando tinha aula com ele, os quadros eram sensacionais. Porque era bem explicadinho e tal, da forma bem didática. E assim, eu tinha dificuldade em matemática, mas não era igual uma dificuldade que eu tinha em inglês, entendeu? Então, quem tem muita dificuldade em matemática o professor Alexandre é excelente. Mas no meu caso, a minha dificuldade maior no inglês. Mas enfim, aí nisso eu agradeci muito a ele e continuo agradecendo, porque aqui, nossa gente, eu não sei explicar, é tanta emoção,
quando você pega a prova, corrige, e quando, a emoção maior ainda, quando você vê que você é titular. Você passou tal, você se animar para titular. Nossa, sensacional. E é aquilo, né? O melhor momento é a formatura. Quando seu pai tá lá, sua mãe, sua avó, seu pessoal que te acompanhou durante a sua, né? Os seus longos 2 anos ou 1 ano, se você for aí AGS. Então, assim, é muito gratificante. Muito, muito. Então, tem uma coisa pra dizer pra vocês. Nunca desista dos seus sonhos, porque a hora vai chegar. Às vezes você pode achar, caraca, eu não vou passar, isso não é pra mim, eu não sei, não. Você sabe. Só basta você sentar, fazer um cronograma, porque falar é só estudar. Não é só estudar. Muita gente fala, é só estudar, até parece que é fácil. É fácil falar, é sentar, faz um cronograma direitinho, vê o que você tem mais dificuldade, foca naquilo, mas também você não estuda só aquilo, né? Porque o concurseiro é aquilo, você não pode estudar só matemática, você não pode estudar só física, você tem que estudar um pouquinho de cada coisa, porque no concurso não cai só matemática, não cai só inglês, cai 4 matérias, no caso da IAP, falando especificamente. Então, foca, que a vitória é certa, vocês vão conseguir. Então, deixa aqui bom estudo para vocês. E o que precisar e qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí nos comentários, eu vou vendo, o professor também Alexandre vai vendo, vai me falando, e o que eu puder ajudar vocês, o que eu souber, tamo aí, beleza? Fala galera, beleza? Vamos para a aula de somas de Newton. Isso é um tópico especial para você que vai fazer engenharia, tá? A gente tem aqui uma parte do site só voltado para engenheiros, que é o Fábrica de Engenheiros. Isso aqui é um tópico dentro de polinômios. Se você já viu a parte inicial de polinômios, se você já viu as relações de Girard, agora chegou a hora de ver a parte de somas de Newton. O que é isso, tá? Isso vai te permitir que você ache, por exemplo, a soma das raízes elevadas a qualquer expoente. Na verdade, eu me expressei mal. Na verdade, eu estou pegando cada raiz elevando ao mesmo expoente e somando. Tem uma diferença aí, tá? O que eu quero dizer é o seguinte. Se eu tiver, por exemplo, aqui, uma equação no terceiro grau, e eu sei que, se ela é do terceiro grau, eu tenho 3 raízes, que eu vou chamar de x1, x2 e x3, beleza? O que eu quero obter, por exemplo, é a soma que seria x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado com x3 ao quadrado. Existe uma denominação especial aí, tá? Essa soma, por exemplo, em que todas estão ao quadrado, a gente vai chamar de S2, tá bom? Vamos só voltar aqui um pouquinho, que eu só queria que nesse início você entendesse do que eu estou falando e onde que eu quero chegar, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou fazer as coisas na ordem, e vou colocar a soma delas elevadas a 1, que é a soma normal. Essa soma eu vou chamar de S1, porque os expoentes estão elevados a 1. Se eu pego elas elevadas ao quadrado, aí eu chamo essa soma de S2, porque os expoentes estão todos elevados a 2. Existe também a possibilidade de eu fazer um S0. Já que as raízes estariam elevadas a 0, eu vou chamar essa soma de S0. O que acontece então aqui, tá? Você vai perceber que, na verdade, toda a matéria de polinômios e complexos tem toda uma interseção de uma coisa com a outra, tá? Isso é bem comum de acontecer. E aqui não é diferente. Você sabe muito bem da parte de relações de Girard que você vai ter que isso é a soma menos b sobre a que você viu na outra aula, tá? Então não estou dizendo que isso aqui vai ser a única saída em determinadas questões, mas em outras é o único jeito de você chegar, pelo menos sem fazer umas 4 folhas de contas, a uma resposta. Então isso aqui, por exemplo, você já conhece como menos b sobre a. Muitas vezes conhecer algumas somas previamente, como essa aqui, vai me ajudar a chegar a outras. Você vai perceber que se eu começar a questão sem ter absolutamente nenhuma informação extra, vai dar ruim, tá? Você não vai conseguir sair do lugar. Então, por exemplo, um S2. Existe uma fatoração, a gente até vê isso no começo do ano, né? Inerente aqui, inerente é ótimo e bonito. Uma fatoração aqui que tem a ver
com você pegar a soma 2 a 2 das raízes, né? Eu vou escrever isso aqui no quadro para você achar o S2. Mas porque aqui eu tenho 3 valores ao quadrado. Se eu começar a aumentar quantas coisas estão aqui ao quadrado, isso vai ficar muito ruim. A gente sabe que aqui, ó, num caso particular, quando eu tenho a soma de 3 coisas ao quadrado, dá para você chegar e falar que isso é a soma de tudo com o quadrado ali fora, menos 2 vezes a soma do produto 2 a 2. Num caso como esse, dá para eu pegar ali e me virar, tá? Mas se eu tenho já 4, 5 valores, fica bem ruinzinho de trabalhar. O S0, você vai perceber que o S0, o que vai acontecer? Cada coisa elevada a zero é igual a 1, né, gente? Então, você vai ter 1 mais 1, que vai dar 3, que é exatamente o grau do polinômio. O grau do polinômio não sempre me dá o total de raízes que eu tenho? Então, pensa comigo. Se você vai ter aqui um número de coisas elevado a zero, que é igual ao número de raízes do polinômio, que é igual ao número de 1 que eu vou estar somando, como aqui eram 3 raízes elevadas a zero, acabou que eu fiz o quê? 1 mais 1, 3 vezes. Se fosse, por exemplo, um polinômio do 4º grau, você iria somar x1 elevado a zero, com x2 a zero, com x3 a zero, com x4 a zero. E daria 1 mais 1, 4 vezes. Daria 4. O que, no caso, eu quero dizer, e eu quero que você repare, que se eu tenho um polinômio de grau n, o S0 vai ser sempre igual a esse n, tá bom? Ele é o mais fácil de você encontrar. Eu sempre terei o S0 pronto, tá? E o S1 também, que é o menos b sobre a. Os outros é que são um problema. Aí o que vai acontecer? Como que eu chego a isso? Tem que ter fatoração? Naquela primeira aula do ano, quando você inicia o ano, você vê isso aqui só por fatoração na raça, né? Vai fazer o cálculo raiz da coisa e vai fazer conta pra caramba. Não é o objetivo aqui, pelo menos não em questão mais fácil. A ideia é ser mais uma ferramenta para te ajudar. Mas como que é essa ferramenta? É assim, ó, você vai pegar aqui e vai imaginar o seguinte, né? Que eu tô pegando e substituindo as raízes x1, 2 e 3 dentro dessa equação do 3º grau. Então vai ter ax1 ao cubo mais bx1 ao quadrado mais cx1 mais d. Aí vamos fazer o seguinte, esse d está sozinho, mas para eu te fazer enxergar uma fórmula, vamos colocar um x1 elevado a zero do lado dele. Faz diferença? Não faz diferença. Só que aí você vai enxergar uma fórmula que você não enxergaria antes, tá legal? Então olha só, pega aqui também com x2, faz a mesma coisa. Ax2 ao cubo com bx2 ao quadrado com cx2 mais dx2 elevado a zero igual a zero. E ax3 ao cubo mais bx3 ao quadrado mais cx3 com dx3 elevado a zero, tudo isso igual a zero. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar, no caso aqui, as 3 parcelas e vai somar tudo isso. No que eu pego e somo tudo isso, o que vai acabar acontecendo? Você vai perceber que quando você fizer isso, você vai pegar aqui e vai colocar os A's, os B's e os C's em evidência, tá? Então, ó, você tá pegando aqui cada A, B, C e D em cada uma dessas equações e colocando em evidência. Fica A que multiplica x1 ao cubo mais x2 ao cubo mais x3 ao cubo, com B que multiplica x1 ao quadrado com x2 ao quadrado com x3 ao quadrado, mais C que multiplica x1, x2, x3, e o D que está multiplicando aquela soma das raízes elevadas a zero. Tá, mas onde é que eu quero chegar com isso? Você vai perceber que o que eu tenho dentro de cada parênteses é uma soma de Newton, tá? Você vai ter no caso aqui o quê, ó? Isso aqui, por exemplo, é justamente o S3. Isso aqui, por exemplo, é justamente o S2. Isso aqui é o S1 e isso aqui é o S0. Então, onde que eu quero chegar? Você vai perceber que na prática, quando eu tenho essa equação, eu vou olhar para ela
E para ter um encadeamento, uma equação que liga os S's que eu quero, você vai começar a substituir cada x elevado a alguém que eu tenho em ordem decrescente, começando no caso, no meu exemplo, pelo S3, ó, confere aqui comigo. Depois ficou um S2, depois um S1, depois um S0. E é isso que vai acontecendo, tá? Então, isso aqui não é só para S3. Eu vou te mostrar que isso poderia ter sido para qualquer grau, tá? Mas num caso em particular, por exemplo, em que eu tenha isso daqui, ó. Você vai ter aqui o seguinte. Você vai pegar aqui, ó, tô apagando, anotou o site, né, galera? Vai lá no canal, dá um like na gente, se inscreve e aguarda pelo nosso sitezinho maneiro, pela nossa plataforma maneira que tá ali, ó. Então, olha só. Então, se eu tiver, por exemplo, isso aqui, tá? Só para resumir bem, quando eu tenho assim, ó, ax3 mais bx2 mais cx mais d, isso aqui você pode agora escrever como as3 mais bs2 mais cs1 mais ds0 igual a zero. Isso aqui é o que vem de você olhar para a equação que eu tenho ali em cima e linkar as coisas, tá? Agora, repara o seguinte, com o número fica melhor, né? Vamos ver um exemplo aqui. Se eu tiver, por exemplo, montar qualquer equação, tá, gente? x3 menos 5x ao quadrado mais cx menos 1 igual a zero, né? Das relações de Ra, o que eu posso montar aqui? Vou montar logo, que eu vou precisar delas para algumas coisas também, né? Então, matéria passada, não é de hoje ainda. Eu posso montar a soma, eu posso montar o produto 2 a 2 e posso montar também o produto das três raízes. Não vou ficar revisando isso, que já foi dado. A gente sabe que você vai começando e fazendo menos b sobre a, alternando quem troca e quem não troca o sinal, né? Então, primeiro falar para mim aí, isso vai dar, então, menos 5, menos 5, né? Menos b sobre a. Tem dois menos, um da fórmula e um da conta. Vai dar mais 5. Troca, não troca o sinal. Vai dar 6. Troca, não troca, troca o sinal. Vai dar mais 1. Então, no final, você vai ter que isso daqui, né? Vai te dar que... Vou apagar esse mais 1 daqui, né? Você já entendeu, tá? Vou deixar bonitinho aqui. Então, vai ficar igual a 6, ok? Então, você vai ver que eu tenho aqui todas as continhas possíveis que saem das relações de Ra, no caso. Mas isso não me dá a soma dos quadrados, não me dá a soma dos cubos e por aí vai. Como que você, então, obtém isso, galera? Aí que tá, né? Vamos apagar, então, aqui. Nesse meu exemplo, então, né? Como eu tenho grau 3, como eu tenho 3 raízes, vamos começar a fazer então assim. Você está vendo que os coeficientes aqui são o quê, né? São 1, menos 5, 6 e menos 1, beleza? Então, o que vai acabar acontecendo? Você vai ter, no caso ali, o seguinte, ó. Vai ficar, então, que se eu dali monto a relação de Ra correspondente, relação de Ra, soma de Newton, né? Correspondente, fica 1s3 menos 5s2 mais 6s1 menos s0 igual a zero, tá? Vai ficar então isso, beleza? Então, é só ir acompanhando os coeficientes que você chega onde ele quer. Só que aí, olha só, o que eu já tenho daqui? S0. A gente viu que é igual ao grau do polinômio. Então, isso vai ser igual a 3. S1 tá ali, né? Isso é o S1. É a soma delas elevadas a 1. Então, isso aqui no meu exemplo, eu já estou vendo que vai ser igual a mais 5. Substitui também aqui. Não tenho S3, não tenho S2. Cara, no caso em particular do S2, eu até posso usar isso aqui, tá? Se eu usar isso aqui, o que vai acontecer? Você vai ter que o S2 vai dar a soma normal ao quadrado menos, né? Vou apagar aqui, tá bom? Menos o dobro
da soma dos produtos 2 a 2, tá? Eu vou procurar fazer de duas maneiras para vocês perceberem a diferença e entenderem também que se fosse, por exemplo, né, uma questão mais complicada, realmente eu teria que saber uma outra saída, tá? Então, olha só, no caso aqui, ó, o que vai acontecer? Até dá para fazer assim. A soma normal ao quadrado, né, vai ficar, então, o quê? Isso aqui deu 5, vai ficar, então, 5 ao quadrado, menos 2 vezes o produto 2 a 2, que deu 6, tá? Substitui, então, ali. Vai ficar 25 menos 12, vai dar 13. Ok. E aí, eu tendo isso, ó, eu já acharia o S3. S3 menos 5 vezes 13, mais 6 vezes 5, menos 3 igual a 0. Você vai ter que o S3 menos, no caso aqui, 65, mais 30 menos 3 dá 0. E aí você vai ter 27, né? Passa para o outro lado, né? 65 menos 27, isso vai dar, então, 35, 38, não é? A menos que tenha errado besteira. Que a melhor coisa é errar besteira nessa hora, né? Deu 38. Então a soma dos cubos das raízes é 38. É isso que eu tô achando. Eu tô achando que x1 ao cubo mais x2 ao cubo mais x3 ao cubo é 38. Mas digamos que o problema fosse o S2, né? Se o grau fosse outro, ele não iria ter essa facilidade em fazer isso. Aí o que vai acontecer, né? A gente pode pegar aqui e fazer o seguinte. Pegou aí? Deu um print? Deu um print mesmo? Então vamos voltar que eu vou achar isso aqui por outro caminho, tá? Se eu, no caso aqui, pego, né? E vou, no caso, apelar para outro caminho para achar o S2, eu quero que você saiba o seguinte, galera. Eu já vou te demonstrar isso. Mas, na verdade, na hora de aqui usar os S's, vocês têm que usar os S's em qualquer, no caso, em qualquer grau, né? Eu não preciso começar pelo S3. Minto, eu me expressei mal. Eu não preciso começar pelo S3 aqui. Se eu começasse pelo S4, eu posso começar por ele. Mas aí ele iria decaindo e ficando o quê? S4 aqui, menos 5S3, mais 6S2, menos S1. E se eu quiser começar pelo S2, ficaria S2, menos 5S1, mais 6S0, menos S, ué, menos 1? É, tem isso? Tem. O que seria o S menos 1? Né? Bom, o S menos 1 é a soma das raízes elevadas a menos 1. É a soma dos inversos das raízes. Então você vai ter aqui, ó, que isso daria 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3. E agora? Isso você acha mexendo ali no MMC. Isso é um tipo de continha em que você precisa pegar e você reescrever para colocar essa continha em função, no caso ali, das relações de Girard. Claro que você não vai achar as raízes. Antes que alguém tenha essa ideia brilhante. Não tem como você pegar aqui e ter um método direto para você achar as raízes de uma equação do terceiro grau como era a do segundo. Não existe um Bhaskara de terceiro grau, tá? É bom falar isso. E aí você aqui vai ter o quê? Que esse S menos 1, então, ele vai ser, em cima fica ali a soma das raízes, que eu vou tomando 2 a 2, e embaixo vai ficar o produto das 3 raízes. Você vai conseguir chegar no S2, você vai ter o quê, ó? Aqui é 6 em cima, embaixo é 1, né? Isso vai dar 6 sobre 1, vai dar 6. E aí, repara, eu tendo que ser 6, ó, volta ali em cima, que aí iria acontecer o quê? O S2 menos 5 vezes o S1, que é 5, mais 6S0, que é 3, menos o S menos 1, que deu 6, tem que dar 0. Você vai ter menos 25 com 18, menos 6, né? Então fica 12. Passando para o outro lado, você teria o S2 igual a 13. Volta lá na aula, volta lá na tua anotação, que você vai ver que eu justamente achei que o S2 era 13 mesmo. Tá legal?
Vamos agora pegar isso aqui e dar uma generalizada para você realmente ter a certeza de que eu posso usar em qualquer polinômio? Vamos embora então. Bom, vamos lá a demonstração, né? Então o que acontece aqui? Tem gente que é nem de Santo Tomé, tem que ver para crer. Então, meu irmão, olha só. Aqui já coloquei no quadro. Se você achar que está muito rápido, já dá uma pausada para copiar isso aqui. Pausou? Copiou? Então vamos embora. O que acontece aqui? Você vai ter no caso aqui o seguinte. Eu peguei um polinômio de grau n, tá? E tô agora substituindo aqui embaixo, gradualmente na equação, cada uma das n raízes, já que o grau é n, eu sei que tem um total de n raízes para substituir. Então aqui eu coloquei todos os x igual a x1. Aqui eu coloquei todos eles iguais a x2. E fui fazendo isso, né? Linha após linha, por isso que eu coloquei 3 pontinhos, até fazer para todas as xn raízes. E agora eu vou fazer o quê? Somar todas as parcelas. Quando você soma todas as parcelas, você vai ter um raciocínio parecido com o que eu fiz lá naquela questão de exemplo. Você vai poder botar o AN em evidência. Então vai ter a n que multiplica o quê, gente? Vou também dar uma agilizada aqui que você consegue, ó. Vai ficar x1 elevado a n, com x2 elevado a n, com xn elevado a n. Essa soma que vai pintar aqui é justamente o quê? O Sn. Se eu faço a mesma coisa nesse, o que vai acontecer? Você vai ter aqui um x1 elevado a n menos 1 até um xn elevado a n menos 1. Então vai ter um Sn menos 1, tá? E assim vai. Então aqui, ó, vai dar um AN menos 2 com Sn menos 2. Até chegar aqui, que é a soma das raízes, todas elevadas a 1, e finalmente 1 a 0 pelo S0, né? Estou pegando cada uma das raízes elevadas a 0. Então, tá vendo? Pintou, então, justamente o que eu tinha falado. Tá? Cada, no caso aqui, coeficiente com o S correspondente. Se você coloca aqui, no caso, que o n vale um determinado valor, é só você ir decaindo com ele gradualmente que vai dar aquilo que eu queria, tá? Porque também, o que acontece, gente? Ué, mas não estou entendendo, não tem que começar sempre por um S igual do grau? Não. Se eu pego, por exemplo, aqui, essa equação que eu tenho e multiplico toda ela por x1 elevado, por exemplo, a 1, tá? O que vai acontecer? Aí você vai ter toda aquela equação ali com 1 grau a mais no x ali em cima. Que vai repetir a base e somar os expoentes, né? A n x1 elevado a n mais 1, com a n menos 1 x elevado x1 elevado a n, até chegar ao último, que vai dar 1 a 0 com x1 elevado a 1. Se eu repito isso para todas as equações, quando eu chegar aqui embaixo e somar, aí daria 1 a n, S, no caso, n mais 1, mais uma n menos 1, Sn, e assim segue. Ou seja, você vai ter, no caso aqui, ó, uma relação em que, bastando que você observe que o S escolhido é, sei lá, S5, e aí você vai decaindo um após o outro aqui, tá de boas, tá? Cuidado para não pular coeficiente, equação que, por exemplo, não tem, né, que é zero coeficiente do x elevado a 3, do x elevado a 4, para você não pular ele. Escreva assim como você fazia quando tinha divisão de polinômios. Tem que botar o polinômio completo, ou seja, se eu tiver, no caso ali, algum termo faltando, se o polinômio for de quinto grau, e ele escreveu o x à quinta, o x à quarta, e no x ao cubo pula, tem que botar um 0x3, senão você vai acabar esquecendo do S que acompanha aquele cara, e vai dar tudo errado, tá bom? Então essa é a ideia das somas de Newton. Aí vamos partir depois para fazer exercício mais disso. Espero que você tenha entendido o exemplo, tá? Isso juntando com soma, né, com teorema, com as relações, perdão, de Girard, mas também o teorema de Girard, que é outra coisa. Teorema de Girard é aquela parada que você deriva o polinômio, divide pelo original e vai pintando no quociente todas as somas de Newton que não são negativas, ou seja, que não são dos expoentes elevados a menos 1.
Isso tem uma outra aula em que eu apresentei isso. Mas foi como eu falei, um completa o outro. Nenhum deles faz total milagre, tá? No caso daquele teorema, ele só obtém do S0 para cima. Um S-1 não dá, ok? Já soma nas relações de raça, mas aquelas que caem até em vestibular normal, tá? De produto 2 a 2, produto normal, C sobre A, menos D sobre A, e por aí vai. E tem isso aqui, que é a soma de Newton, ok? As três coisas se completam, as três coisas se complementam. Beleza, gente? Ficamos por aqui, espero que tenham gostado e um forte abraço, curtam a gente. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que estejamos nos vendo, é sempre um prazer estar contigo. Hoje, aqui, em mais uma aula da nossa família do Fabricadeiro, você vai estar com a gente numa aula de especialização, de aprofundamento de polinômios. Vamos pegar questões de um nível que você não está acostumado a ver. Vamos subindo a mais um nível e você vai ter contato com questões que, assim, de cara você nem perceberia às vezes que aí são questões de polinômios. Tem questões que você olha, acha que é de outra matéria e quando vai fazer, caramba, recorreu em polinômios, recaiu em polinômio, pois é. Então, essa primeira questão é o exemplo disso. Você tem aqui um sistema com x, y, z e ele quer o 4 sobre x à quarta mais y à quarta mais e à quarta. Aparentemente, o cara desavisado, ele vai tentar resolver o sistema e vai recair numa contarada aqui dentro que não tem mais fim. Você vai perceber que quando você pega e você faz isso na mão, vai dar folhas e folhas e folhas de conta. A ideia qual é? É você não depender disso, ou você ter pelo menos mais um artifício para resolver uma questão que nem essa, onde nessa aqui tu vai ver que ele não fez, não botou na prova, esperando que você fizesse por produto notável, nada disso. Ele espera que você faça por polinômios. Por polinômios? Pois é. O que acontece aqui? Se eu tenho um sistema de 3 letras, eu posso imaginar que eu tenho um polinômio que tenham 3 raízes, onde essas 3 raízes sejam essas 3 letras. Só que aqui a gente vai estar fazendo o processo contrário. Em vez de ter algo com um polinômio e dele extrair informação, eu vou, a partir disso, tentar montar o polinômio que contenha tudo isso aqui batendo. Que tenha, então, essa galera como raiz, e que é a soma das raízes D1, que é a soma dos quadrados das raízes D9, que é a soma dos cubos das raízes D1. E aí, a partir disso, eu vou achar a soma das potências elevadas a 4 de cada uma das raízes para encaixar aqui embaixo. Soma de potência, soma das raízes elevadas a cada número, né? Cada expoente, isso tem um nome. Você acabou de ver na parte de teoria que está aí em cima da plataforma. Isso é chamado de soma de Newton. Isso é chamado de super macete para você resolver a sua vida. Então, olha só. Vamos lá, galera. O que eu posso falar a partir daqui? Eu tenho já que a soma das raízes ela vale, no caso aqui, 1. Então, fala que o polinômio que eu tenho por enquanto é x ao cubo menos x2 mais 6x mais d igual a 0. Não existe perda de generalidade quando eu boto o primeiro coeficiente igual a 1, contando que a soma menos b sobre a continue dando 1 e está batendo. Tá, então agora, aquelas relações de soma e produto e tudo mais, você tem que saber para fazer uma questão dessas. Estou pressupondo que você já estudou no seu curso presencial ou já estudou aqui com a gente, você já vem sabendo isso, tá? Então aqui você vai ter o quê? Até aqui foi. Agora vem um problema. Como que eu vou aproveitar as demais informações? Essa daqui é a única que eu ainda vou recorrer a um produto notável. Porque se eu pego x mais y mais e ao quadrado, isso dá a soma dos quadrados de cada uma das raízes, mais 2 vezes xy com xz com yz. E aí, ó, isso que está aqui à esquerda é pegar esse 1 elevado a 2. Isso que está aqui à direita é pegar esse 9 e somar com 2 vezes xy mais xz mais yz. Jogo 9 para o outro lado, fica 1 menos 9,
igual a 2 vezes xy mais xz mais yz. Aí pronto. Vai dar menos 8 igual a isso. Então você vai ter aqui, ó, que cortando menos 8 com 2, a soma das raízes tomadas 2 a 2 é igual a menos 4. Tá. Como essa soma aqui vai ser igual a menos 4, beleza. Temos aqui mais um dado importante. Por quê? Essa soma das raízes elevadas a menos 4 tem a ver com um segundo coeficiente, lembra? Soma, produto 2 a 2 e produto 3 a 3, que é o produto normal, xyz. Então, tem o lance também de trocar ou não o sinal, né? Pode ser que o c seja igual a menos 4 ou que o menos c seja igual a menos 4. Ó, troca, não troca o sinal. Sempre alternado a partir do segundo. Troca, não troca, troca. Não troca. Então, o c direto, ele já vale esse menos 4 que está aqui, tá? Eu já achei, então, o valor dele. O c vale menos 4. Sabendo que o c vale menos 4, pô, a gente agora está com uma senhora vantagem. O que você tem, então, ali? O seu polinômio, por enquanto, está assim, ó, x3 menos x2 menos 4x mais d igual a 0. Já tenho tudo isso daqui. E aí, galera, eu ainda não usei a relação que eu disse que usaria, que são as somas de Newton. Mas eu não usei isso daqui ainda, porque olha só, soma normal das raízes se chama S1. Soma delas ao quadrado se chama S2. Soma delas ao cubo se chama S3. E lembra como é que era? Eu poderia começar do S qualquer coisa aqui, desde que eu fosse decaindo um a um a partir de então. Lembrando que existe um S0, que é sempre igual ao grau do polinômio, que é a soma de cada uma das raízes elevadas a zero. É 1 mais 1, que vai dar 3. É sempre igual ao grau, né? Você vai ter tanto os uns quanto for o grau, quanto forem as raízes do polinômio. Então aqui você vai ter o quê, ó? Vai ficar S3 menos S2 menos 4S1 mais DS0, tudo isso igual a 0. Aí pronto, substitui cada S que eu tenho, fica então ali, ó, 1 menos 9 menos 4 vezes 9, perdão, menos 4 vezes 1, mais D vezes, no caso, 3. Vai ficar, no caso aqui, ó, 3D igual a 13, 14, 9 no caso aqui, 13, 14, e aí vamos achar com isso o valor do D, tá? Então fica ligado que isso é bem importante, a gente não pode dar mole aqui com esses valores, tá tudo certinho, tudo batendo, beleza, tá? E aí vamos ter então o que aqui, ó? Vai ficar aqui o D, ele vai dar então, você da frente, só para você tirar um print, o D vai ser igual, no caso aqui, ó, tá? Ok? Ah, só vi um errinho aqui, né? O 3D vai ser igual a 12, na verdade, né? 13 menos 1. E aí o D vai ser igual a 4. Bom, tá. Tem o D, quer dizer que o polinômio agora aqui está completo. E aí o que eu vou fazer? Vou apagar aqui, tá, galera? Você tira o seu print? Tirou, né? Vou apagar aqui. Com o D completo, o que vai acontecer? Eu não posso perder essa informação aqui que eu vou usar daqui a pouco. Eu quero ela no quadro. Com agora o D completo, você vai ter aqui x3 menos x2 menos 4x mais 4 é igual a 0. E aí o que eu posso fazer a partir daí? Tendo isso em mãos, você vai perceber o que, ó? É só você fazer as somas de Newton mais uma vez, que aí você pega e você vai ali achar o S4. Basta começar tudo já do S número 4. E aí vai decaindo mais uma, S4, menos S3, menos 4S2, mais 4S1,
é igual a zero. É sempre assim, você mantém o coeficiente, então ali o coeficiente que era 1 veio para cá. O que era menos 1 veio para cá. O que era menos 4 veio para cá. O que era 4 veio para cá. E aí, a partir daí, você vai montando e tirando cada x elevado a alguém e botando cada Sn. É sempre assim, tá? A demonstração foi feita numa outra aula. E aí, pronto, já tenho tudo ali, tranquilo. O S4 menos aqui 1, menos 4 vezes 9, mais 4 vezes 1, vai dar 0. Então, fica S4 menos 1, menos 36 mais 4 igual a 0. E aí, pronto, tá? Fica 37 menos 4 igual a 33. E aí, você já tem aquilo que você precisava. Isso aqui é a soma de cada uma das raízes elevadas a 4. x4 mais y4 mais e4 igual a 33. Logo, você vai ter então ali que o valor que ele está querendo ele é igual a 4 sobre essa soma. 4, 33 avos. Então, uma questão aparentemente que não tinha nada a ver com nada de polinômios, você percebeu como ela tem a ver. No caso aí, gabarito vai ser aí a letra alguma coisa, né? Tá? Marquem aí. Foi questão aí de Olimpíada, mas que se encaixa dentro daquilo que pode ser cobrado no IME e no ITA. Cuidado que nem toda questão de Olimpíada se encaixa não, tá? Isso é mito. Isso é bem mito. Tem questão que não tem nada a ver com IME e com ITA, mas essa aqui tem a ver. Ok? Anota aí, vê se tem alguma dúvida e vamos seguir. Fala galera, beleza? Vamos agora aprender mais uma questão de polinômios que envolve transformada aditiva. Já tem uma outra aula aí na plataforma que a gente fez uma questão usando isso, fez inclusive com também diferença entre as médias, tudo mais, tudo misturado. E agora vamos ter mais uma questão disso. Isso se aprende na prática. Não adianta teoria com um bando de letra no quadro que você não vai entender nada, é melhor na prática aprender isso aqui, beleza? Então assim, a transformada aditiva é quando a partir de um polinômio eu quero montar um outro polinômio em que as raízes do primeiro vão ser somadas a um número. Não entendeu? Eu tenho um polinômio, quero, por exemplo, a partir dele, descobrir qual é um outro polinômio que tem as raízes do primeiro somadas a 1, que tem as raízes do primeiro somadas com 2, ou como vai ser aqui, que tem as raízes do primeiro somadas com 3. A melhor maneira de fazer isso é o seguinte. Então eu tenho um novo polinômio em que você vai ter, que eu vou chamar de y, as raízes desse novo polinômio, tá? As novas raízes serão y1, y2 e y3. Ou seja, cada raiz, no caso que eu tenho aqui, nova, é uma raiz antiga mais 3. E o que me fez na questão olhar e saber que eu vou usar isso? Isso daqui. Ele fala no enunciado que A, B e C são as raízes. E num dado momento, eu tenho que cada raiz somada a 3 aparece aqui embaixo. Se você vai fazer por faturação, soma em produto, mexendo aqui embaixo, tirando a MMC, você já na sua casa sentou, tentou e viu que deu um trabalho bizarro. Se você não acredita em mim, até pausa agora o vídeo, eu te desafio a fazer por outro jeito e tu vai ver a trolha que isso vai ser. Despausou? Sofreu aí? Pois é, viu que deu M, né? Viu que realmente foi complicado. Agora, aqui não. Você pode pegar e fazer o quê? Como que eu monto rapidamente e facilmente um novo polinômio cujas raízes são as do, no caso, original, somadas a 3? Você vai fazer mais um bizu aqui. A primeira parte, você poderia fazer como eu fiz na outra questão, que é, já que o y é x mais 3, jogar o 3 para o outro lado, né? Ficaria x igual a y menos 3, e aí jogar esse y menos 3 no lugar do x lá em cima.
Só que à medida que o grau e a expressão forem se tornando mais complicados, você vai ter um certo trabalho indesejado em ficar fazendo dessa maneira, mas é uma alternativa. A outra forma de fazer, geral, zona, receita de boa, é o seguinte, tá? É você abrir aqui um esquema exatamente de Brioux-Fini, tá? Bota então aqui os coeficientes do polinômio. Se tivesse faltando alguém, eu completaria com 0. E aí, a raiz dessa expressão aqui, ó, é como se eu tivesse dividido, então, por x mais 3. Ou seja, a raiz dessa expressão aqui vai entrar aqui à esquerda. Eu estou exatamente fazendo uma divisão por x mais 3. Mas não somente uma. Você vai ver que para criar o polinômio, cujas raízes são as originais somadas de 3 unidades, eu vou fazer várias divisões sucessivas por x mais 3 até não dar mais. Essa aqui é a ideia. Então, a primeira divisão é essa daqui, né? Abaixo 3, aí 3 com menos 3, menos 9. Com menos 14, vai dar menos 23. Aí, menos 3 com menos 23, 69. Mais 1, 70. Menos 3 com 70, menos, no caso aqui, 210. Com o 62, isso vai dar menos 148. Vai sempre guardando o último valor, que são sempre os últimos valores que, originalmente, numa conta normal de Brioux-Fini seriam os restos. São esses últimos valores que, nas divisões que eu vou fazendo sucessivamente, que vão compor o novo coeficiente, os novos coeficientes da expressão que vai ser agora com as raízes somadas de 3 unidades. Então, vou continuar fazendo isso aqui, baseado na nova linha que eu obtive. Então, menos 3 com 3, menos 9. Com menos 23, vai dar, no caso aqui, ó, menos 32. Menos 3. Com isso aqui, 96. Mais 70, 166. Aí, para a conta por aqui, né? Que à medida que eu for descendo, eu vou pegando, aqui era uma expressão de terceiro grau, aqui virou uma de segundo, aqui virou uma de primeiro, e aqui você vai ver que é onde eu vou terminar de vez, tá? Menos 3 com 3, menos 9. Com menos 32, menos 41. Que é isso vezes isso mais isso, né? Pronto. No caso aqui, termina a conta por aqui, né? Se eu fizesse mais uma linha, eu só ia repetir o trecho, não tem mais nada para fazer. Se quiser, ainda bota isso aqui, né? Não dá em nada. E aí, você vai ter que, nessa ordem aqui, os números que eu obtive são os coeficientes do novo polinômio que tem, no caso, as raízes como sendo da forma x mais 3. Então, esse novo polinômio, lendo de baixo para cima, vai ser o quê? Ó? 3y ao cubo, vou mudar para y, né? Que agora eu chamei a variável de y, menos 41y2, mais 166y, menos 148, tudo isso igual a 0. Então, as novas raízes disso, as raízes são um y1, que é x1 mais 3, um y2, que é x2 mais 3, e um y3 correspondente à terceira raiz original, também somada a 3 unidades. Agora vem a última etapa, que é a gente pegar agora aqui e obter o polinômio que vai ter o quê, né? Que vai ter, na verdade, a inversão dessa galera. Eu achei que tem as raízes x mais 3, e agora eu vou achar o que tem as raízes da forma 1 sobre x mais 3. 1 sobre as originais mais 3. E aí é mole. Quando você vai fazer esse tipo de transformada, basta você ler o polinômio de trás para frente, ou seja, menos 148, 166, e aí trocando onde está o grau 3, ou seja, se aqui era grau ao cubo, agora quem vai ter grau 3 vai ser aqui. Você vai ler aqui ao contrário. Ao ler o polinômio ao contrário, esse novo polinômio que você obtém, ó, menos 148, vamos chamar de z, né? Menos 148, z ao cubo, deu um pigarro aqui, mais 166, z ao quadrado, menos 41z, mais 3. Quando você lê, então, um polinômio de trás para frente, esse polinômio que eu estou encontrando, lendo da direita para a esquerda, é o que tem as raízes inversas
em relação à original. Então, estou fazendo uma transformada inversa, tá? Então, pronto, né? As raízes desse cara que eu encontrei são da forma 1 sobre y1, 1 sobre y2 e 1 sobre y3. Ou melhor, galera, são da forma 1 sobre x1 mais 3, 1 sobre x2 mais 3 e 1 sobre x3 mais 3. Se eu quero pegar então aqui e achar 74 vezes isso, né? x1 ou a, b, c, dá no mesmo, né? Tá? Basta você agora pegar aqui e perceber que nesse polinômio, fazer essa soma de 1 sobre a mais 3, 1 sobre b mais 3, com 1 sobre c mais 3, é achar a soma das raízes desse polinômio daqui, que é o menos b sobre a, que a gente já viu em soma de Girard, né? Então vai ser 74 que multiplica menos b, menos 166, sobre a, menos 148, o b está aqui, né? E o a está aqui. Dando no final, ó, Deus é pai, 148 corta certinho com 74, dando 166 sobre 2, tá? Então, você vai ter aqui que isso vai dar 83. Então, pronto. Tá aqui uma ferramenta poderosa para você fazer questões desse tipo, tá? Você dá frente aí para você dar o print nisso, ver se está tudo bem e se estiver tudo bem, na volta a gente vai para mais uma questão. Valeu, galera!